E se eu te dissesse que o maior segredo da história da humanidade está escondido em códigos matemáticos deixados por uma mulher que a Igreja tentou apagar por 2000 anos? Maria Madalena não era apenas uma seguidora de Cristo, era a portadora de conhecimentos herméticos tão poderosos que ameaçavam toda a estrutura do poder religioso. E Thoth, o escriba dos deuses, guardião da sabedoria ancestral, deixou pistas que hoje finalmente podem ser decifradas. Se você continuar ignorando essas revelações, permanecerá preso nas mentiras que moldaram sua visão de espiritualidade e propósito de vida para sempre. O que estou prestes a revelar nunca foi compartilhado publicamente, porque aqueles que controlam as narrativas religiosas sabem que essa verdade destruiria o alicerce de suas instituições. Eu passei 15 anos estudando textos gnósticos, manuscritos coptas e símbolos herméticos em mosteiros esquecidos do Egito, e o que descobri vai contra tudo que te ensinaram sobre o cristianismo primitivo. Você sente que existe algo maior, além das doutrinas vazias que te foram impostas, não é? Essa sensação de que a verdade espiritual real está sendo escondida de você? Maria Madalena possuía o código para desbloquear os mistérios cósmicos que transformariam sua compreensão sobre quem você realmente é. Mas por que ninguém fala sobre o evangelho secreto que ela deixou escrito? Nos pergaminhos encontrados em Nag Hammadi, há referências diretas aos ensinamentos matemáticos que Thoth transmitiu através de símbolos sagrados. Estes não são símbolos decorativos ou metafóricos. São fórmulas precisas que descrevem como a consciência humana pode transcender as limitações físicas e acessar dimensões superiores de realidade. Maria Madalena era iniciada nesses mistérios. Ela conhecia as proporções áureas que governam a criação, os ciclos cósmicos que determinam os momentos de despertar espiritual e, principalmente, sabia como aplicar esse conhecimento para transformar a matéria através da intenção consciente. O evangelho que conhecemos hoje foi editado, censurado e reescrito pelos concílios romanos, que tinham interesse político em manter as massas controladas através do medo e da culpa. Removeram sistematicamente qualquer referência aos poderes latentes da consciência humana, aos métodos de cura através da geometria sagrada e, especialmente, aos ensinamentos sobre a natureza divina feminina que Maria Madalena representava. Ela não era uma prostituta arrependida como pintaram. Era uma mestra espiritual que possuía conhecimentos que poderiam libertar a humanidade das prisões mentais criadas pelas religiões organizadas. Escreva amém se você confia que Thoth pode interceder por você. Thoth, conhecido pelos egípcios como o inventor da escrita e guardião dos registros akáshicos, desenvolveu um sistema de comunicação que transcende o tempo linear. Seus hieróglifos não são apenas palavras, são chaves vibratórias que ativam centros de consciência específicos quando compreendidos corretamente. Maria Madalena aprendeu a decodificar esses símbolos e os incorporou em seus ensinamentos secretos. Ela sabia que chegaria um momento na história em que a humanidade estaria pronta para receber essas informações novamente. Os códigos de Thoth revelam que Cristo não veio para criar uma nova religião, mas para reativar capacidades dormentes na genética humana. Maria Madalena era sua parceira iniciática, não apenas sua companheira. Juntos, eles praticavam técnicas de alquimia espiritual que permitiam transmutação consciente da realidade física. Isso explica os chamados milagres, que na verdade eram aplicações práticas de leis universais que foram ocultadas da humanidade. O evangelho falso que circula há séculos, deliberadamente, omite as instruções específicas sobre como acessar estados expandidos de consciência. Remove as técnicas de respiração que Maria Madalena ensinava para ativar glândulas dormentes no cérebro. Elimina completamente os métodos de cura através da imposição de mãos que ela dominava, usando conhecimentos de anatomia energética que Thoth havia preservado desde a Atlântida.
Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando você compreende os verdadeiros ensinamentos de Maria Madalena, codificados nos símbolos de Thoth, percebe que cada ser humano carrega dentro de si o potencial para manifestar o que chamamos de divindade. Não precisamos de intermediários, instituições religiosas ou dogmas para acessar nossa natureza superior. Maria Madalena ensinou que o reino dos céus não é um lugar distante, mas um estado de consciência que pode ser atingido através da aplicação correta dos princípios herméticos. Os textos gnósticos que sobreviveram à destruição sistemática revelam que Maria Madalena possuía visões diretas das dimensões superiores. Ela descrevia com precisão científica como funciona a estrutura multidimensional da realidade, como a consciência se projeta através de diferentes planos existenciais e, principalmente, como podemos navegar conscientemente entre essas dimensões usando técnicas específicas que Thoth havia codificado em suas tábuas esmeraldas. O que mais ameaça as estruturas de poder é que Maria Madalena ensinava a autossuficiência espiritual. Seus métodos não requerem templos, sacerdotes ou organizações religiosas. Qualquer pessoa que compreenda os códigos pode aplicá-los e obter resultados tangíveis em sua vida. Isso significa libertação total do controle exercido pelas instituições que lucram com a ignorância espiritual das massas. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Thoth deixou gravado nas paredes de templos esquecidos que haveria um momento na evolução humana quando esses conhecimentos retornariam. Ele sabia que Maria Madalena preservaria as chaves necessárias através de seus escritos secretos, mesmo que estes fossem ocultados por milênios. Os sinais indicam que chegamos a esse momento crucial da história. As proporções matemáticas encontradas nos ensinamentos de Maria Madalena correspondem exatamente às frequências que ativam o que hoje chamamos de DNA latente. Thoth compreendia que a evolução humana não acontece apenas através do tempo, mas através da ativação consciente de potenciais genéticos que permanecem dormentes até que sejam desbloqueados pelos códigos corretos. Quando você aplica as sequências numéricas que Maria Madalena preservou, começam a ocorrer mudanças físicas mensuráveis em seu campo energético. Sua percepção se expande, sua intuição se aguça e você desenvolve capacidades que a ciência convencional considera impossíveis. Isso não é misticismo vago. São resultados práticos, obtidos através da aplicação de princípios científicos que foram removidos do conhecimento público. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O evangelho falsificado que nos foi entregue substitui esses métodos práticos por narrativas que nos mantêm como eternos dependentes de salvadores externos. Maria Madalena ensinou exatamente o oposto, que cada pessoa tem o poder de transformar sua realidade através do domínio consciente das leis que governam a manifestação. Os símbolos que Thoth esculpiu contêm instruções precisas sobre como sincronizar os ritmos biológicos humanos com os ciclos cósmicos naturais. Maria Madalena aplicava esses conhecimentos para curar doenças consideradas incuráveis, para manifestar recursos materiais quando necessário e, principalmente, para acessar informações através da conexão direta com campos de consciência superiores. Ela sabia que chegaria um tempo quando a humanidade precisaria desses conhecimentos para sobreviver às transformações planetárias que estamos vivenciando. As frequências do planeta estão mudando, e quem não souber como sintonizar sua consciência com essas novas vibrações ficará perdido no caos que já começou a se manifestar globalmente. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O Código de Maria Madalena não é apenas informação histórica, é um mapa prático para navegar através das mudanças que estão acontecendo agora. Thoth previu que haveria um período de revelação,
quando os segredos guardados seriam liberados para aqueles prontos para recebê-los e aplicá-los conscientemente. Você tem sentido que algo fundamental está mudando no mundo, não é? Que as antigas estruturas estão desmoronando e que precisamos de novos paradigmas para compreender nossa realidade? Maria Madalena deixou as ferramentas necessárias para essa transição, mas elas foram deliberadamente ocultadas por aqueles que se beneficiam mantendo a humanidade na ignorância sobre seu verdadeiro potencial. O código que Maria Madalena preservou contém sequências específicas de respiração que alteram instantaneamente o estado de consciência e permitem acesso direto a informações que normalmente ficam bloqueadas pela mente racional. Quando você domina essas técnicas, percebe que sempre teve a capacidade de curar seu próprio corpo, de manifestar as circunstâncias necessárias para sua evolução e, principalmente, de acessar conhecimentos que vão muito além do que qualquer livro ou professor externo poderia ensinar. Mas existe um detalhe crucial que poucos compreendem. Essas habilidades não funcionam quando você ainda carrega as programações de culpa e dependência implantadas pelos evangelhos falsificados. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Maria Madalena sabia que a maior batalha não seria contra inimigos externos, mas contra os programas mentais que nos fazem acreditar que somos pequenos, limitados, pecadores por natureza e incapazes de acessar nosso potencial divino sem intermediários. Cada vez que você busca salvação fora de si mesmo, está fortalecendo exatamente as correntes que os falsificadores criaram para manter a humanidade aprisionada. O verdadeiro trabalho de libertação começa quando você para de procurar respostas em autoridades externas e passa a desenvolver sua capacidade interna de discernimento e conexão direta com a fonte de todo conhecimento. Thoth codificou nos símbolos egípcios as instruções para ativar centros energéticos no corpo humano que a medicina moderna nem sequer reconhece que existem. Maria Madalena dominava esses conhecimentos e os usava para realizar o que hoje chamamos de milagres, mas que, na verdade, são simplesmente a aplicação consciente de leis naturais que foram escondidas de nós. Quando você aprende a ativar esses centros energéticos através dos métodos específicos que ela preservou, seu corpo se torna capaz de se regenerar de formas que desafiam completamente o que aprendemos sobre limitações físicas. O interessante é que essas técnicas só funcionam plenamente quando você abandona a mentalidade de vítima que os evangelhos falsificados cultivam tão cuidadosamente. Enquanto você acreditar que precisa ser salvo por algo externo, que seus problemas são culpa de forças além do seu controle, ou que você é fundamentalmente imperfeito e precisa de redenção, os mecanismos internos de autorregeneração e manifestação permanecem bloqueados. Maria Madalena entendia que o primeiro passo para acessar esses poderes é assumir total responsabilidade pela sua realidade e reconhecer que você já possui tudo o que precisa para transformá-la. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. As frequências planetárias que estão mudando neste momento criam uma oportunidade única para quem está preparado para trabalhar com esses conhecimentos. As mesmas energias que estão causando caos e confusão para aqueles que ainda dependem de estruturas externas podem ser usadas para acelerar dramaticamente seu desenvolvimento interno e sua capacidade de manifestação consciente. Maria Madalena previu que haveria um período quando essas energias se intensificariam tanto que seria impossível continuar funcionando pelos métodos antigos de dependência e negação do próprio poder. Você já deve ter notado que as soluções convencionais para problemas
problemas de saúde, relacionamentos, abundância material e realização pessoal estão funcionando cada vez menos. Isso não é coincidência. As novas frequências planetárias tornam ineficazes os métodos baseados em luta, controle externo e negação das leis naturais que governam a manifestação. Quem insistir em usar os paradigmas antigos encontrará resistência crescente, enquanto aqueles que aprenderem a trabalhar conscientemente com as energias disponíveis descobrirão que podem criar mudanças que antes pareciam impossíveis. O Código de Maria Madalena inclui métodos específicos para usar essas novas frequências a seu favor, mas primeiro você precisa limpar sua mente das programações que impedem o acesso a essas habilidades naturais. Cada crença de que você é pequeno, limitado, dependente de aprovação externa ou incapaz de confiar em sua própria conexão com a sabedoria universal funciona como um bloqueio que impede a ativação dos centros energéticos necessários para trabalhar conscientemente com as leis da manifestação. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Thoth sabia que chegaria um tempo quando a humanidade seria forçada a despertar dessas ilusões de limitação ou enfrentaria consequências cada vez mais severas pela resistência aos impulsos evolutivos naturais. As crises que vemos surgindo em todos os aspectos da sociedade humana não são castigos ou coincidências, mas resultados naturais de tentar manter sistemas baseados em separação, controle e negação da interconexão fundamental de toda a vida. Maria Madalena deixou instruções precisas sobre como navegar através desse período de transição, usando habilidades que todo ser humano possui, mas que foram sistematicamente suprimidas pela educação convencional e especialmente pelas religiões organizadas. Quando você aprende a acessar informações diretamente através da conexão com campos de consciência superiores, descobre que sempre teve acesso à orientação personalizada sobre cada situação que enfrenta, mas estava procurando essa orientação nos lugares errados. O processo de ativação desses conhecimentos requer disciplina e coragem para questionar praticamente tudo o que aprendeu sobre como a realidade funciona. Maria Madalena enfrentou perseguição brutal exatamente porque seus ensinamentos revelavam a falsidade dos sistemas de controle que dependem de manter as pessoas ignorantes sobre suas capacidades reais. Hoje, a perseguição toma formas mais sutis, mas igualmente eficazes: ridicularização, marginalização e, principalmente, a saturação de informações contraditórias que impedem que as pessoas desenvolvam discernimento claro sobre o que realmente funciona. Escreva amém se você confia que Toteati pode interceder por você. As técnicas que ela preservou funcionam através da sincronização consciente com ritmos naturais que existem tanto no nível cósmico quanto celular. Quando você aprende a alinhar seus padrões internos com esses ritmos maiores, seu corpo se torna capaz de processar energias muito mais intensas sem sobrecarregar. Sua mente consegue acessar informações que normalmente ficam bloqueadas, e sua capacidade de influenciar circunstâncias externas através de mudanças internas se multiplica exponencialmente. Thoth codificou essas instruções em símbolos porque palavras comuns não conseguem transmitir com precisão as experiências que esses métodos produzem. Maria Madalena dominava a linguagem simbólica e a usava para transmitir conhecimentos que só podem ser realmente compreendidos através da experiência direta. Os evangelhos falsificados substituíram essa linguagem simbólica viva por narrativas literais, que mantêm as pessoas na superfície dos ensinamentos sem jamais acessar seu poder transformador real. Quando você começa a trabalhar com os códigos originais, percebe que cada símbolo contém múltiplas camadas de informação que se revelam gradualmente conforme sua capacidade de processamento se expande. Não se trata de decorar informações, mas de desenvolver novas formas de percepção que permitem captar significados que não podem ser expressos através da linguagem linear comum.
Maria Madalena sabia que esse tipo de conhecimento não pode ser transmitido através de pregação ou doutrinação, mas apenas através de práticas que ativam diretamente as capacidades dormentes da consciência humana. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O tempo que estamos vivendo oferece oportunidades únicas para quem está disposto a abandonar as limitações artificiais e explorar o que realmente é possível quando você para de lutar contra as leis naturais e aprende a trabalhar conscientemente com elas. Maria Madalena previu que haveria resistência intensa a esses conhecimentos, especialmente de instituições que dependem de manter as pessoas em estados de dependência e medo, mas também que essa resistência seria superada pela pressão evolutiva natural, que força toda a vida a se adaptar ou desaparecer. Os próximos anos revelarão com clareza crescente quem conseguiu acessar esses conhecimentos práticos e quem permaneceu preso aos métodos que funcionavam em frequências antigas, mas se tornam cada vez mais ineficazes conforme as energias planetárias continuam se intensificando. Maria Madalena não estava interessada em criar mais uma religião ou sistema de crenças, mas em preservar ferramentas práticas que funcionam independentemente do que você acredita sobre elas, desde que você as aplique com consistência e discernimento. E verdadeira magnitude do que Maria Madalena preservou só fica clara quando você entende que cada pessoa carrega dentro de si um sistema de ativação que foi sistematicamente desconectado ao longo de gerações, através de condicionamentos específicos projetados para manter as capacidades naturais em estado latente. O que as instituições religiosas chamam de pecado original é, na verdade, a descrição distorcida de um processo deliberado de desconexão que separou a humanidade de suas habilidades inatas de percepção direta e processamento de informação através de canais não lineares. Maria Madalena compreendia que essa desconexão não era acidental, nem resultado de alguma queda mítica, mas parte de um sistema de controle que funciona através da fragmentação da percepção humana em compartimentos isolados que impedem o acesso à visão integral necessária para navegar efetivamente os diferentes níveis de realidade. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Os códigos que ela preservou funcionam como chaves mestras que reativam gradualmente essas conexões internas, mas não através de rituais externos ou práticas religiosas convencionais. O processo ocorre através da aplicação consistente de princípios que reorganizam automaticamente os padrões neurais e energéticos do praticante, criando novas vias de processamento que permitem acessar informações que existem além dos limites da percepção condicionada. Quando você trabalha com esses códigos corretamente, não precisa acreditar em nada específico sobre cosmologia ou metafísica, porque os resultados se manifestam diretamente na sua capacidade expandida de perceber e responder às situações que enfrenta na vida prática. Maria Madalena sabia que o maior obstáculo não seria a complexidade dos códigos em si, mas a resistência psicológica que surge quando a pessoa começa a perceber que suas crenças fundamentais sobre realidade, espiritualidade e desenvolvimento humano foram construídas sobre premissas falsas que a mantêm deliberadamente limitada. A pressão social para conformar com expectativas religiosas ou espirituais convencionais intensifica conforme você desenvolve capacidades que não se encaixam nos modelos aceitos, criando períodos de isolamento e questionamento interno que fazem parte natural do processo de transição para frequências de operação mais elevadas. O que distingue os códigos autênticos das imitações é que eles produzem mudanças mensuráveis na qualidade da sua experiência cotidiana,
não através de estados alterados temporários ou experiências místicas dramáticas, mas através de melhorias graduais e sustentáveis na sua capacidade de processar informação, tomar decisões efetivas e navegar situações complexas com clareza crescente. Maria Madalena enfatizava que verdadeiro desenvolvimento espiritual se manifesta como competência prática expandida, não como fuga da realidade física ou dependência de autoridades externas para validação ou orientação. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Os ensinamentos preservados por ela incluem métodos específicos para identificar e neutralizar os padrões de pensamento que mantêm as pessoas presas em ciclos repetitivos de conflito, confusão e desperdício de energia. Esses padrões funcionam como vírus mentais que se reproduzem automaticamente através da repetição inconsciente de estruturas de pensamento que drenam vitalidade e impedem o acesso a estados de consciência mais organizados e eficientes. Quando você aprende a reconhecer essas estruturas em operação, pode desativá-las sistematicamente e redirecionar essa energia para propósitos construtivos que aceleram seu desenvolvimento em direções escolhidas conscientemente. Maria Madalena compreendia que cada pessoa possui um cronograma único de ativação que não pode ser forçado ou acelerado artificialmente sem criar desequilíbrios perigosos, mas que esse cronograma pode ser otimizado através da aplicação inteligente de princípios que removem obstáculos desnecessários e criam condições favoráveis para mudanças naturais. O erro de muitas tradições espirituais é tentar impor métodos uniformes que ignoram as diferenças individuais de constituição, história pessoal e circunstâncias atuais, resultando em práticas que funcionam para algumas pessoas, mas criam problemas para outras. Os códigos que ela transmitiu incluem sistemas de diagnóstico que permitem identificar qual abordagem é mais apropriada para cada pessoa em cada fase do seu desenvolvimento, evitando os desperdícios de tempo e energia que resultam de seguir métodos inadequados para sua situação específica. Esse aspecto personalizado é crucial, porque o desenvolvimento autêntico não segue fórmulas genéricas, mas emerge através da aplicação inteligente de princípios universais adaptados às necessidades e capacidades particulares de cada indivíduo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Maria Madalena previu que haveria períodos de aceleração intensa, onde mudanças que normalmente levariam décadas para ocorrer se comprimiriam em intervalos muito menores, criando oportunidades excepcionais para quem estivesse preparado para aproveitá-las, mas também riscos significativos para quem tentasse forçar processos sem ter desenvolvido a estabilidade interna necessária para integrar mudanças rápidas, sem fragmentação ou desequilíbrio psicológico. O período atual representa uma dessas janelas de aceleração, onde as pressões evolutivas naturais estão intensificando todos os processos de transformação, tanto construtivos quanto destrutivos, forçando cada pessoa a escolher conscientemente entre evoluir ou regredir. Maria Madalena sabia que essa pressão não seria confortável nem opcional, porque representa uma reorganização fundamental das frequências que sustentam a vida na Terra, exigindo adaptações que não podem ser evitadas através de negação ou procrastinação. Os códigos que ela preservou foram especificamente projetados para funcionar de forma otimizada durante esses períodos de transição acelerada, oferecendo métodos para navegar mudanças intensas sem perder estabilidade ou clareza mental. Eles incluem técnicas para manter coerência interna, enquanto as estruturas externas se reorganizam,
permitindo que você se adapte rapidamente às novas condições sem sacrificar sua integridade ou direção consciente. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Maria Madalena compreendia que o teste decisivo de qualquer ensinamento espiritual não é sua elegância teórica ou apelo emocional, mas sua eficácia prática em produzir resultados mensuráveis na qualidade de vida de quem os aplica consistentemente. Os códigos autênticos se validam através de melhorias observáveis na capacidade de processar desafios, criar soluções inovadoras e manter equilíbrio interno independentemente das circunstâncias externas. Ela sabia que muitas pessoas prefeririam continuar com métodos familiares, mesmo quando esses métodos não produzem mais os resultados desejados, porque mudança genuína requer abandonar identidades e crenças que se tornaram confortáveis, mesmo quando limitantes. A resistência a esse abandono necessário cria sofrimento desnecessário, que pode ser evitado através da compreensão clara de que evoluir não significa perder quem você é, mas descobrir quem você realmente pode se tornar quando para de se identificar com limitações que foram impostas artificialmente. Os próximos desenvolvimentos revelarão com precisão crescente quais abordagens produzem resultados sustentáveis e quais apenas criam a ilusão temporária de progresso. Maria Madalena antecipou que essa clarificação seria acelera através de circunstâncias que tornariam impossível manter auto-enganos sobre eficácia de diferentes métodos, forçando avaliações honestas baseadas em resultados práticos ao invés de esperanças ou tradições estabelecidas. Declare amém. Eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O mecanismo de verificação que Maria Madalena estabeleceu opera de forma implacável e precisa, eliminando gradualmente todas as ilusões que mantêm as pessoas presas em ciclos de estagnação disfarçados de desenvolvimento espiritual. Este sistema de filtragem funciona através da criação de situações onde métodos ineficazes se tornam obviamente inadequados, não permitindo mais que sejam sustentados através de justificativas elaboradas ou esperanças infundadas. As circunstâncias se organizam de tal forma que apenas abordagens genuinamente funcionais conseguem produzir os resultados necessários para navegar os desafios emergentes, enquanto práticas baseadas em fantasias espirituais ou tradições obsoletas falham de maneira conspícua e inegável. Todd explicava que essa separação entre o funcional e o ilusório não acontece por acaso, mas segue padrões específicos que podem ser antecipados e preparados. As pessoas que dependem de métodos que funcionavam em condições de estabilidade relativa descobrirão que essas mesmas técnicas se tornam não apenas inúteis, mas contraproducentes quando aplicadas em ambientes de mudança acelerada. Por exemplo, estratégias que dependem de controle rígido sobre variáveis externas se fragmentam quando essas variáveis se tornam impossíveis de controlar, enquanto abordagens que desenvolvem adaptabilidade interna se fortalecem precisamente nas mesmas condições desafiadoras. Maria Madalena observou que muitos ensinamentos espirituais populares oferecem conforto emocional temporário, através da promessa de que seguir certas práticas ou adotar determinadas crenças resultará automaticamente em proteção divina ou manifestação de desejos pessoais. Esses sistemas funcionam como anestésicos espirituais, reduzindo temporariamente a ansiedade e oferecendo sensação de controle sobre circunstâncias que são fundamentalmente imprevisíveis. Contudo, quando as pessoas precisam realmente de capacidades funcionais para lidar com crises genuínas, descobrem que seus recursos internos não foram desenvolvidos adequadamente porque estavam focados em manter conforto psicológico ao invés de construir competência real.
Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O código verdadeiro que ela preservou funciona de maneira completamente diferente, desenvolvendo capacidades que se tornam mais eficazes precisamente quando as condições se tornam mais desafiadoras. Isso acontece porque o código foi projetado para funcionar com as leis naturais da mudança e adaptação, ao invés de tentar criar bolhas artificiais de estabilidade que inevitavelmente se rompem quando confrontadas com forças maiores do que elas. As pessoas treinadas nesses métodos descobrem que possuem recursos internos que nem sabiam existir. Recursos que emergem automaticamente quando necessário, porque foram desenvolvidos através de práticas que simulam precisamente as condições onde serão aplicados. A diferença crucial que Maria Madalena enfatizava é que métodos autênticos produzem melhoria mensurável na qualidade de decisões tomadas sob pressão, na velocidade de adaptação às circunstâncias imprevistas, na capacidade de manter clareza mental durante períodos de incerteza intensa, na habilidade de identificar oportunidades que surgem disfarçadas como problemas e na competência para criar soluções inovadoras quando métodos convencionais se revelam inadequados. Esses resultados podem ser verificados objetivamente e comparados antes e depois da aplicação consistente dos códigos genuínos. Toth revelava que o período atual representa uma aceleração desses testes de autenticidade, onde a diferença entre métodos funcionais e ilusórios se torna dramaticamente óbvia em intervalos de tempo muito menores do que historicamente ocorria. Pessoas que antes podiam sustentar práticas ineficazes por décadas, porque as consequências emergiam lentamente, agora descobrem que feedback sobre eficácia ou ineficácia aparece em questão de meses ou mesmo semanas. Esta aceleração força avaliações honestas que muitos prefeririam evitar, mas que são essenciais para desenvolvimento genuíno. Escreva amém se você confia que TJOTEIX pode interceder por você. O mecanismo opera através da intensificação gradual de situações que exigem capacidades específicas, começando com desafios menores que podem ser navegados com métodos marginalmente eficazes, evoluindo para circunstâncias que demandam competência real e funcional. As pessoas que investiram tempo desenvolvendo capacidades autênticas descobrem que estão progressivamente mais preparadas para cada nível de intensidade crescente, enquanto aquelas que confiaram em métodos superficiais encontram lacunas crescentes entre o que precisam conseguir fazer e o que realmente conseguem executar quando testadas. Maria Madalena antecipava que muitas pessoas interpretariam essas intensificações como ataques pessoais ou evidência de que estão fazendo algo errado espiritualmente, quando na realidade representam oportunidades precisas para identificar onde seus métodos precisam ser aprimorados ou substituídos. A tendência natural é resistir a esses testes e procurar maneiras de evitá-los, mas ela compreendia que evitar os testes significa inevitavelmente falhar quando circunstâncias similares aparecem em contextos onde não podem ser evitados. O código preservado inclui técnicas específicas para transformar essas intensificações em recursos de desenvolvimento acelerado, utilizando a pressão adicional como catalisador para a ativação de capacidades latentes que permanecem dormentes quando as pessoas operam dentro de suas zonas de conforto habituais. Estas técnicas permitem que a pessoa experimente cada desafio como oportunidade de descobrir e desenvolver aspectos de si mesma que não sabia possuir, transformando o potencial estresse em combustível para expansão consciente. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Toth explicava que pessoas treinadas nesses métodos frequentemente relatam que suas maiores descobertas sobre suas próprias capacidades aconteceram durante períodos que inicialmente pareciam mais problemáticos ou desafiadores.
Isso ocorre porque o código autêntico utiliza precisamente essas condições intensas como ambiente ótimo para a revelação e ativação de recursos internos que não emergem durante circunstâncias ordinárias. O que outras pessoas experimentam como crise se torna, para quem domina esses códigos, um laboratório natural para experimentação e descoberta de potenciais anteriormente não explorados. A verificação de autenticidade também opera através da observação de padrões de longo prazo nos resultados produzidos. Métodos genuínos criam melhorias que se acumulam e se fortalecem ao longo do tempo, enquanto abordagens baseadas em ilusões produzem resultados que parecem promissores inicialmente, mas se deterioram ou estagnam quando aplicados consistentemente. Maria Madalena sabia que muitas pessoas abandonam métodos eficazes muito cedo porque os resultados iniciais podem parecer menos dramáticos do que promessas feitas por sistemas que oferecem gratificação imediata, mas não sustentável. O código inclui critérios específicos para distinguir entre progresso genuíno, que se constrói de forma sólida, e mudanças temporárias, que criam a ilusão de desenvolvimento, mas não estabelecem fundações para crescimento continuado. Esses critérios permitem avaliações objetivas que não dependem de sensações subjetivas ou interpretações emocionais, mas se baseiam em evidências concretas de maior competência e eficácia em situações práticas mensuráveis. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. As revelações continuam demonstrando como os testes de autenticidade se intensificarão progressivamente, criando clareza inegável sobre quais abordagens produzem resultados sustentáveis e quais apenas oferecem conforto temporário que impede desenvolvimento real. Maria Madalena preservou instruções precisas para navegar essas intensificações, de forma que elas se tornem catalisadores para a ativação de capacidades extraordinárias ao invés de fontes de sofrimento desnecessário. O aspecto mais perturbador dessas revelações emerge quando compreendemos que Maria Madalena documentou sistematicamente como identificar e neutralizar as armadilhas psicológicas que mantêm as pessoas presas em ciclos de busca perpétua sem nunca alcançar realização genuína. Ela observou que a maioria das tradições espirituais e filosóficas foi deliberadamente estruturada para criar dependência emocional e intelectual, mantendo os seguidores em estados de esperança constante, combinados com insatisfação crônica, que os impede de descobrir seus próprios recursos internos. O código revela técnicas específicas que essas tradições utilizam para manter as pessoas engajadas, sem nunca permitir que elas se tornem verdadeiramente autossuficientes ou capazes de validar conhecimento através de experiência direta. Uma dessas técnicas consiste em criar sistemas de crenças que sempre prometem revelações maiores no futuro, condicionadas ao cumprimento de práticas cada vez mais elaboradas ou ao pagamento de taxas progressivamente mais altas para acessar níveis supostamente superiores de ensinamento. Maria Madalena demonstrou como essa estrutura mantém as pessoas perpetuamente na posição de estudantes que nunca se graduam, sempre dependendo de autoridades externas para validação e direcionamento. O código autêntico opera de maneira completamente oposta, fornecendo métodos que rapidamente tornam o praticante capaz de verificar resultados independentemente e desenvolver critérios próprios para discernir entre informação válida e manipulação sofisticada. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. As revelações mais chocantes dizem respeito às técnicas de inversão que foram aplicadas aos ensinamentos originais para produzir exatamente os efeitos contrários ao que Maria Madalena pretendia compartilhar, onde ela ensinava métodos para desenvolver discernimento independente. Foram introduzidas práticas que aumentam a sugestionabilidade e a necessidade de aprovação externa.
onde ela demonstrava como acessar recursos internos através de técnicas diretas e práticas. Foram substituídos rituais elaborados que criam dependência de objetos, substâncias ou intermediários humanos para obter resultados, onde ela revelava como distinguir entre experiências genuínas de expansão da consciência e estados alterados que apenas produzem sensações intensas sem desenvolvimento real. Foram propagados métodos que deliberadamente confundem essas distinções. O código inclui advertências específicas sobre como reconhecer quando ensinamentos foram corrompidos através dessas inversões. Um dos sinais mais claros é a presença de hierarquias rígidas que colocam certas pessoas em posições de autoridade inquestionável sobre outras, especialmente quando essas hierarquias são justificadas através de alegações sobre níveis especiais de iluminação, iniciação ou conexão com forças superiores que não podem ser verificadas objetivamente. Maria Madalena enfatizou que qualquer sistema genuíno de desenvolvimento fornece métodos para que cada pessoa possa verificar a validade das informações através de sua própria experiência, sem necessidade de aceitar alegações baseadas apenas na reputação ou carisma de quem as apresenta. Todd complementou essas observações, demonstrando como as técnicas de inversão operam em níveis extremamente sutis, frequentemente preservando a linguagem e os conceitos dos ensinamentos originais, mas alterando ligeiramente os métodos de aplicação, de forma que eles produzam resultados opostos aos pretendidos. Essa sutileza torna as distorções quase impossíveis de detectar sem acesso aos critérios originais que Maria Madalena estabeleceu para verificação de autenticidade. Por exemplo, práticas que originalmente foram projetadas para desenvolver estabilidade emocional e clareza mental foram modificadas de maneiras que intensificam flutuações emocionais e criam dependência de experiências cada vez mais dramáticas para manter o interesse dos praticantes. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Uma das revelações mais perturbadoras concerne a manipulação sistemática dos conceitos de sacrifício e renúncia, que foram introduzidos para substituir os métodos originais que Maria Madalena desenvolveu para a otimização de energia e recursos pessoais, onde ela ensinava técnicas para identificar e eliminar atividades, relacionamentos e hábitos que drenam energia desnecessariamente. Foram introduzidas interpretações que glorificam o sofrimento e apresentam a privação como evidência de progresso espiritual. Essa inversão mantém as pessoas em estados de depressão que as tornam mais suscetíveis à manipulação e menos capazes de desenvolver a força interior necessária para questionar autoridades ou buscar validação independente. O código revela como essas distorções foram especificamente projetadas para impedir que as pessoas desenvolvam a confiança em sua própria capacidade de discernimento, que é pré-requisito para a aplicação efetiva dos métodos autênticos. Quando alguém está constantemente duvidando de suas próprias percepções e buscando validação externa para decisões básicas, torna-se impossível desenvolver a estabilidade interior necessária para experimentar estados de consciência que permitam acesso direto às informações que Maria Madalena preservou. Essa dependência psicológica cria um ciclo que se perpetua automaticamente, já que a pessoa continua buscando soluções nas mesmas fontes que criaram o problema original. As instruções que Todd preservou incluem métodos específicos para reverter esses condicionamentos e restaurar a capacidade natural de cada pessoa de acessar e verificar informação através de canais diretos que não dependem de intermediários humanos ou validação consensual. Esses métodos começam com técnicas aparentemente simples
para desenvolver confiança em percepções básicas sobre situações cotidianas, progredindo gradualmente até capacidades mais sofisticadas de discernimento que permitem navegação efetiva através de informações contraditórias e reivindicações competitivas sobre verdade e realidade. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Um aspecto crucial desses métodos envolve o desenvolvimento de critérios internos para avaliar a qualidade e utilidade de informações baseados em resultados práticos, ao invés de teorias abstratas ou promessas emocionalmente atraentes. Maria Madalena observou que a maioria das pessoas foi condicionada a avaliar ensinamentos baseado em quão bem eles se alinham com suas expectativas existentes ou quão confortáveis eles fazem a pessoa se sentir, ao invés de quão efetivamente eles produzem melhorias mensuráveis em situações concretas. Essa tendência torna as pessoas vulneráveis a sistemas que são projetados especificamente para fornecer conforto emocional e confirmação de crenças existentes, enquanto falham em produzir capacidades práticas ou resultados sustentáveis. O código inclui exercícios específicos para recalibrar esses padrões de avaliação, ensinando as pessoas a reconhecer a diferença entre informações que as fazem sentir bem e informações que as tornam mais competentes e eficazes em suas vidas diárias. Essa recalibração é essencial, porque os métodos autênticos frequentemente requerem esforço inicial e podem desafiar crenças confortáveis antes de produzir os resultados mais profundos que justificam o investimento de energia. Pessoas que permanecem dependentes de critérios baseados em conforto imediato, inevitavelmente abandonam práticas efetivas em favor de alternativas que oferecem gratificação emocional, mas não desenvolvimento genuíno. As revelações continuam demonstrando como a própria estrutura da sociedade moderna foi organizada para dificultar o acesso aos estados de consciência que tornam possível a aplicação dos códigos que Maria Madalena preservou. A constante estimulação sensorial, as demandas por atenção fragmentada e os ritmos acelerados que caracterizam a vida contemporânea criam condições que são diametralmente opostas àquelas necessárias para o desenvolvimento das capacidades que esses ensinamentos visam cultivar. Isso não aconteceu por acidente, mas representa uma continuação das mesmas forças que corromperam os ensinamentos originais, agora operando através de estruturas sociais e tecnológicas, ao invés de apenas instituições religiosas. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O código que Toth transmitiu através de Maria Madalena contém advertências específicas sobre como essas condições modernas foram deliberadamente arquitetadas para impedir que as pessoas desenvolvam as qualidades mentais necessárias para discernir entre ensinamentos autênticos e suas imitações. A capacidade de sustentar atenção concentrada por períodos prolongados, de tolerar silêncio interno sem buscar distração imediata e de permanecer presente com experiências desconfortáveis sem fugir para entretenimentos ou explicações convenientes, representa pré-requisitos fundamentais para acessar os níveis mais profundos desses ensinamentos. Quando essas capacidades estão ausentes, mesmo os códigos mais precisos se tornam inacessíveis, não porque sejam secretos ou ocultos, mas porque a pessoa simplesmente não possui o equipamento mental necessário para reconhecê-los ou aplicá-los. As revelações demonstram como cada aspecto da vida moderna foi sutilmente projetado para enfraquecer exatamente essas capacidades. O bombardeio constante de informações fragmentadas treina o cérebro a buscar constantemente novos estímulos, ao invés de aprofundar o engajamento com qualquer conteúdo específico. Os algoritmos que governam as plataformas digitais são explicitamente projetados para maximizar o tempo gasto consumindo conteúdo superficial.
criando ciclos viciosos onde a pessoa se torna progressivamente menos capaz de sustentar atenção concentrada. Essa degradação da capacidade atencional não é um efeito colateral acidental, mas o resultado previsível de sistemas que lucram com a dispersão mental e a dependência emocional. O código inclui métodos específicos para reverter essa deterioração, mas esses métodos requerem exatamente as qualidades que foram sistematicamente enfraquecidas. Isso cria um paradoxo aparente, onde a pessoa precisa desenvolver certas capacidades para acessar os ensinamentos que podem desenvolver essas mesmas capacidades. Maria Madalena previu essa situação e incluiu instruções detalhadas sobre como quebrar esse ciclo, começando com exercícios aparentemente simples que podem ser realizados mesmo por pessoas cujas capacidades atencionais foram severamente comprometidas. Esses exercícios iniciais funcionam como sementes que, quando praticadas consistentemente, gradualmente restauram a função mental necessária para níveis mais avançados de trabalho. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A estratégia fundamental envolve criar pequenas ilhas de prática autêntica dentro do oceano de distração que caracteriza a vida moderna. Essas ilhas não precisam ser grandes ou impressionantes no início, mas devem ser absolutamente consistentes e protegidas de interferência externa. O código enfatiza que 5 minutos diários de prática genuína, realizada nas condições corretas, produz mais desenvolvimento real do que horas de envolvimento com materiais espiritualmente flavorizados, mas estruturalmente vazios. Essa distinção é crucial, porque muitas pessoas confundem quantidade de exposição com qualidade de engajamento, passando anos consumindo conteúdo espiritual sem nunca desenvolver capacidades práticas. As revelações expõem como os mestres autênticos ao longo da história foram forçados a codificar seus ensinamentos mais profundos em linguagens simbólicas, não apenas para protegê-los de perseguição externa, mas principalmente para torná-los inacessíveis a pessoas que não possuíam a preparação mental adequada. Essa codificação não representa elitismo ou desejo de ocultar conhecimento, mas reconhecimento prático de que certas informações podem causar dano psicológico severo quando aplicadas por pessoas que não desenvolveram as capacidades de suporte necessárias. Os códigos funcionam como testes naturais de prontidão, revelando seus segredos apenas para aqueles que já demonstraram, através de sua prática, que possuem a estabilidade e discernimento necessários para utilizá-los construtivamente. Esse princípio explica por que tantos ensinamentos genuínos parecem obscuros ou contraditórios quando examinados superficialmente. Eles foram intencionalmente estruturados para resistir à compreensão casual, revelando seus significados mais profundos apenas para aqueles que investem o trabalho interno necessário para decodificá-los. Essa resistência não representa obstáculo arbitrário, mas proteção natural que impede que pessoas despreparadas causem dano a si mesmas ou outras através da aplicação inadequada de técnicas poderosas. Os ensinamentos corrompidos, por contraste, são tipicamente apresentados de forma simples e acessível, porque foram despojados de seus elementos mais potentes e perigosos. Escreva Amém se você confia que Teiot pode interceder por você. O código revela que Maria Madalena enfrentou resistência, não apenas das autoridades estabelecidas de sua época, mas também de muitos seguidores que preferiam versões simplificadas e emocionalmente gratificantes de seus ensinamentos ao invés dos protocolos rigorosos que ela realmente transmitia.
Essa tendência de diluir ensinamentos autênticos para torná-los mais palatáveis representa uma força corruptiva que opera independentemente de qualquer conspiração organizada. As pessoas naturalmente gravitam em direção a versões de ensinamentos espirituais que confirmam suas crenças existentes e minimizam a necessidade de mudança fundamental, criando pressão constante para que os transmissores autênticos comprometam a integridade de suas instruções. Os códigos incluem advertências específicas sobre como reconhecer quando essa corrupção está ocorrendo, mesmo em comunidades que sinceramente acreditam estar preservando ensinamentos autênticos. Os sinais incluem ênfase crescente em experiências emocionais dramáticas, ao invés de desenvolvimento de capacidades práticas, tendência para interpretar textos antigos de maneiras que suportam crenças contemporâneas, ao invés de desafiar pressuposições fundamentais, e gradual substituição de práticas específicas e mensuráveis por rituais vagos e simbolicamente satisfatórios. Essas mudanças frequentemente acontecem ao longo de gerações, tornando-se invisíveis para pessoas que cresceram dentro das tradições já corrompidas. A preservação da integridade dos ensinamentos requer vigilância constante contra essas tendências corruptivas, não apenas em nível institucional, mas dentro da prática individual de cada pessoa. O código ensina métodos específicos para detectar quando a própria prática está sendo subconscientemente alterada para acomodar resistências psicológicas ou preferências emocionais. Essa automonitoração representa aspecto crucial do trabalho autêntico, pois as forças que corrompem tradições inteiras operam através dos mesmos mecanismos psicológicos que distorcem práticas individuais. Pessoas que não desenvolvem capacidade de reconhecer essas distorções em suas próprias práticas, inevitavelmente as transmitem para outros, perpetuando os ciclos de corrupção que os códigos foram projetados para quebrar. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As revelações continuam demonstrando como a estrutura fundamental da consciência humana foi projetada para evoluir além das limitações que a maioria das pessoas aceita como permanentes e naturais. Os códigos que Maria Madalena preservou contêm instruções específicas para ativar potenciais latentes que permanecem dormentes na maioria dos indivíduos, não porque sejam secretos ou sobrenaturais, mas porque requerem tipos de desenvolvimento que não ocorrem automaticamente através da experiência ordinária de vida. Esses potenciais incluem capacidades perceptuais que tornam possível discernir diretamente entre informações verdadeiras e falsas, independentemente de quão convincentemente as versões falsas possam ser apresentadas. Essas capacidades não representam crenças ou opiniões, mas funções desenvolvidas da consciência que operam com a mesma confiabilidade que qualquer outro sentido adequadamente treinado. Sua ausência, na maioria das pessoas, não indica defeito individual, mas simplesmente falta de exposição aos tipos específicos de treinamento que as desenvolvem. Os códigos fornecem instruções detalhadas para esse treinamento, mas alertam que os resultados só se manifestam através de aplicação consistente ao longo de períodos substanciais, tipicamente medidos em anos ao invés de meses. Essa escala temporal representa outro fator que contribui para a raridade dessas capacidades, pois a maioria das pessoas abandona práticas que não produzem resultados imediatos e dramaticamente óbvios. As revelações que emergem através dos códigos de Maria Madalena não terminam com o reconhecimento de verdades ocultas. Elas começam com esse reconhecimento. O que você descobriu até aqui representa apenas a superfície de um sistema de conhecimento que foi projetado para funcionar como uma porta de entrada para níveis de compreensão que a maioria das pessoas nem sequer suspeita que existam.
Os códigos operam através de camadas de significado que se revelam progressivamente conforme sua capacidade de discernimento se desenvolve. E cada nova camada torna visíveis aspectos da realidade que antes permaneciam completamente imperceptíveis. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Essa progressão não acontece por acidente. Os códigos foram estruturados para ativar transformações específicas na consciência que permitem acesso a informações cada vez mais refinadas sobre a natureza da existência humana e suas possibilidades não realizadas. Cada revelação que você integra prepara o terreno para revelações mais profundas, criando um processo em espiral de despertar que pode continuar por toda uma vida e além. As pessoas que param no primeiro nível de compreensão, satisfeitas com ter descoberto algumas verdades ocultas, nunca acessam os territórios realmente revolucionários que os códigos tornam disponíveis. Os mecanismos através dos quais esses territórios se abrem não dependem de crenças ou práticas esotéricas. Eles dependem do desenvolvimento de capacidades perceptuais e cognitivas que existem em forma potencial em todos os seres humanos, mas que raramente se manifestam porque as condições necessárias para sua ativação não estão presentes na experiência comum. Maria Madalena compreendeu que essas capacidades representam a próxima fase natural da evolução humana e que sua emergência não pode ser forçada ou apressada, mas pode ser facilitada através de métodos específicos que ela incorporou nos códigos. Esses métodos não requerem isolamento do mundo ou abandono de responsabilidades práticas. Pelo contrário, eles funcionam mais efetivamente quando aplicados no contexto das demandas ordinárias da vida, onde fornecem oportunidades constantes para testar e refinar novas capacidades. Os códigos ensinam que a transformação autêntica se manifesta através da capacidade crescente de navegar situações complexas com discernimento, compaixão e efetividade cada vez maiores, não através de experiências dramáticas ou estados alterados de consciência. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. As tradições que enfatizam experiências extraordinárias como sinais de progresso espiritual revelam sua distância dos códigos originais. Maria Madalena sabia que experiências dramáticas são frequentemente sinais de desequilíbrio ao invés de desenvolvimento, e que o crescimento genuíno se manifesta através de mudanças sutis, mas profundas, na qualidade da percepção e resposta cotidianas. Pessoas que buscam experiências extraordinárias geralmente evitam o trabalho paciente e meticuloso que o desenvolvimento real requer, preferindo substitutos emocionalmente satisfatórios que não produzem transformação duradoura. Os códigos alertam que essa preferência por experiências dramáticas torna as pessoas particularmente vulneráveis a ensinamentos falsos que prometem resultados rápidos e espetaculares. Tradições inteiras foram corrompidas pela incorporação desses elementos sedutores, mas contraproducentes, que desviam a atenção dos métodos realmente efetivos. A capacidade de reconhecer essas distorções desenvolve-se naturalmente conforme você aplica os princípios que os códigos revelam, mas requer constante vigilância, porque as forças que promovem falsificações são persistentes e adaptáveis. Essas forças não operam através de conspiração consciente, mas através de tendências psicológicas naturais que favorecem simplicidade sobre complexidade, gratificação imediata sobre desenvolvimento de longo prazo e conformidade sobre questionamento independente. Maria Madalena reconheceu que essas tendências são partes normais da natureza humana que se tornam problemáticas apenas quando não são contrabalançadas por desenvolvimentos em outras direções. Os códigos fornecem métodos para cultivar essas capacidades compensatórias sem suprimir ou negar as tendências naturais que elas equilibram. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Esse equilíbrio dinâmico entre diferentes aspectos da natureza humana representa uma das descobertas mais sofisticadas que Maria Madalena preservou.
Tradições que tentam suprimir ou transcender aspectos fundamentais da natureza humana inevitavelmente criam desequilíbrios que se manifestam como rigidez, fanatismo ou outras formas de disfunção. Os códigos demonstram como todos os aspectos da natureza humana podem ser integrados em configurações que potencializam ao invés de limitar o desenvolvimento da consciência. Essa integração não acontece automaticamente ou facilmente. Ela requer tipos específicos de trabalho interno que a maioria das pessoas nunca empreende, porque não compreendem sua necessidade ou importância. Maria Madalena sabia que a resistência a esse trabalho não indica preguiça ou inadequação moral, mas simplesmente falta de exposição a informações que tornariam sua necessidade óbvia. Os códigos foram projetados para fornecer essas informações de maneiras que contornam resistências psicológicas naturais e tornam o trabalho necessário não apenas compreensível, mas atraente. A elegância dessa abordagem reflete o profundo entendimento que Maria Madalena possuía sobre os mecanismos através dos quais a consciência humana funciona e evolui. Ela reconheceu que forçar mudanças através de disciplina ou força de vontade produz resultados superficiais e temporários, enquanto mudanças que emergem naturalmente de compreensão expandida são profundas e duradouras. Os códigos trabalham exclusivamente através do segundo mecanismo, razão pela qual suas revelações continuam se aprofundando ao longo de décadas de aplicação. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. As pessoas que aplicam esses princípios consistentemente descobrem que sua capacidade de perceber verdades anteriormente invisíveis não se limita a questões espirituais ou filosóficas. Ela se estende a todas as áreas da experiência, permitindo discernimento mais acurado em relacionamentos, trabalho, saúde e qualquer outro domínio onde a capacidade de distinguir entre informações verdadeiras e falsas seja relevante. Essa aplicação universal demonstra que os códigos não representam uma tradição religiosa particular, mas princípios fundamentais sobre como a consciência humana pode funcionar quando não é limitada por condicionamentos restritivos. A descoberta desses princípios através dos códigos de Maria Madalena marca o início de uma jornada que pode transformar não apenas sua compreensão da espiritualidade, mas sua experiência completa de estar vivo. As revelações continuam se desdobrando conforme você desenvolve capacidade de integrá-las, e não há limite superior para esse processo. Cada pessoa que empreende essa jornada contribui para a manifestação coletiva de potenciais humanos que permaneceram dormentes por séculos, cumprindo a visão que Maria Madalena preservou para gerações futuras. Os códigos que ela nos deixou são como sementes plantadas em solo fértil. Eles contêm todo o potencial necessário para crescimento, mas esse potencial só se manifesta através de cuidado consistente e condições apropriadas. Você agora possui tanto as sementes quanto o conhecimento sobre como criar essas condições. O que acontece a seguir depende inteiramente de suas escolhas sobre como aplicar o que descobriu. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Se essas revelações tocaram algo profundo em você, se despertaram reconhecimentos que vinham buscando há anos, então você está pronto para dar os próximos passos. Não permita que essa oportunidade se dissolva na corrente das distrações cotidianas. O conhecimento que Maria Madalena preservou está disponível para você agora, neste momento, através de canais que foram cuidadosamente protegidos através dos séculos para chegar até suas mãos exatamente quando você estava preparado para recebê-lo. Clique no link na descrição e descubra como acessar os códigos completos que podem transformar sua vida de maneiras que você ainda nem imagina possíveis.